Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal do nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Então tá aí, a equaçãozinha da parábola. Sendo x e y medido em metros, tá? Então, por enquanto, deu aí a parábola, tal, disse que é em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Justo, né? Porque até o terceiro ano a gente não aprende a calcular a área de um pedaço ali do arco da parábola, né? Então aí ele deu como que calcula, né? Assim, aproximadamente essa área, tá? E aí ele completa, né? Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado. Então ele quer a área desse arco de parábola aí. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver como que esse arco ele está disposto aí, né? No plano cartesiano, com relação à fórmula que ele deu aí, tá? E depois calcular a área, como ele falou aqui, né? 2/3 da área do retângulo que contorna aí esse arco de parábola, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou botar aqui um plano cartesianozinho aqui, ó, tá? E vamos ver o seguinte, ó, essa parábola aqui, eu tenho que desenhar essa parábola no plano cartesiano, tá? Como que eu vou fazer isso? Um jeito rápido, né, é achar o vértice e achar ali as raízes. O vértice é bem tranquilo, porque o vértice seria aquele ponto onde o x é zero, né? A coordenada x dele é zero. Então, basta eu pegar aqui e substituir x por zero. Então, eu teria 9 menos 0 ao quadrado, que daria 9. Certo? Então, esse daí é tranquilinho. O vértice dessa parábola é 9. Como o coeficiente a dessa equação, né? Poderia falar de função, né? Essa função aí quadrática é menos 1, coeficiente a é menos 1, que é aquele coeficiente que está grudado no x ao quadrado, é negativo, ela é côncava para baixo. Então, ela estaria assim. Certo? A parábola estaria assim. Só que ele fala que, né, pelo texto, ele fala que o arco, a área do arco seria essa parte aqui. Certo? Então, a gente tem que calcular essa área aí, tá? Não ficou em escala, né? Mas dá pra gente entender aí bonitinho que ele quer essa área aí, que vem dessa raiz até essa raiz, e depois vem subindo, passa no vértice e vem descendo, tá? Esse é o tampão aí de concreto que ele vai fazer. Bem, ele diz aí, ó, sabe-se, aqui nesse outro parágrafo, que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Então, aqui, ó, se eu calculo a área desse retângulo que passa aqui assim, ó, eu consigo saber a área desse arco de parábola. Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Então, se eu sei a área desse retângulo aqui, depois eu ajeito ele bonitinho. Se eu sei a área desse retângulo em preto, eu calculo 2/3 e acho a área desse arco de parábola, tá? Agora, eu tenho que descobrir quem são as raízes, ou seja, quem é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Para eu achar as raízes dessa equação, até que também não é muito difícil. A gente tem duas opções.
Ou faz por Bhaskara, né? Bota isso aqui igual a 0 e faz por Bhaskara. Que não é difícil, né? Resolver por Bhaskara ou até pelo método aí de equações incompletas, né? Bota aqui o 0 e aí resolve o 9 igual a x ao quadrado, né? Passa o x ao quadrado para o outro lado e tira a raiz aqui do 9. Então, x vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9. Certo? Tirei raiz aí dos dois lados. E aí o x é igual a mais ou menos 3. Se você não percebeu que era uma equação incompleta, você poderia usar Bhaskara tranquilinho, tá? Que aí você resolveria. Ou seja, esses pontos aqui são menos 3 e mais 3. Tá? E agora a gente tem tanto a base quanto a altura desse retângulo. Então, a área do retângulo, vou chegar aqui para o lado. A área do retângulo vai ser a base, que é esse pedaço que vale 3, e esse pedaço que vale 3, ou seja, a base é 6. Vezes a altura, que a altura é 9, que ele deu aqui, que é a altura ali do vértice da parábola. Tá? Que esse pedaço todo aqui é 9. E 6 vezes 9... Não vou multiplicar, não vou multiplicar, né? Eu nem ia multiplicar não para poder cancelar depois, mas vou multiplicar. Então, essa aqui é a área em metros, né? Em metros. 54 metros quadrados é a área do retângulo. Só que ele não quer a área do retângulo, né? Ele quer a área da parábola. Então, a parábola, ele diz aí, ó, é 2/3 da área desse retângulo. Então, a área da parábola é igual a 2/3 da área do retângulo. Ou seja, 2/3 de 54, tá? E aí a gente pode cancelar aí, né? O 3 com 54, né? Simplificar. Vai dar 18. E 18 vezes 2 vai dar 36 metros quadrados. Então, a área aí dessa figura é 36 metros quadrados, letra C, de Cláudio. Certo?